fazia parte. Pois não. Senhora Presidenta Vanessa, queria cumprimentar a todos nesse começo de semana e não posso fazer uso da tribuna do Senado e deixar de tratar um tema que, digo hoje, felizmente, começa a fazer parte da pauta da grande imprensa brasileira. Que bom que isso está acontecendo. Apesar dessa presença, desse tema, me refiro à questão dos haitianos, está sendo tratada de maneira absolutamente equivocada e a partir de desinformação, pelo menos numa parcela importante dos veículos de comunicação. O Brasil inteiro parece que agora tomou conhecimento de que nós temos uma situação que envolve imigrantes haitianos, refugiados. Sabe há quantos anos o Acre está lidando com essa questão dos haitianos? 3 anos e 5 meses. Penso que não é justo os termos usados contra o governador Tião Viana. Acre desova haitianos em São Paulo. Governo do Acre deporta haitianos. Primeira questão. No Acre, nós não temos haitianos. Os haitianos passam pelo Acre. Vivendo lá, 40 deles, em torno de 40, escolheram ficar lá. Estão bem acolhidos. Mas parece que alguns não sabem que o Acre é um estado na fronteira, na tríplice fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Peru. Começa daí. Segundo, jornalistas de renome, pessoas a quem a gente aprecia o trabalho, lê na busca da boa informação, escrevem matérias que eu não vou dizer preconceituosas, porque eu não posso fazer esse juízo, mas matérias que estão cheias de equívocos. Eu tenho o respeito pela história do jornalista Hélio Gaspari. É fonte de informação, mas, com todo o respeito, ele está desinformado sobre a questão dos haitianos. E foi, no mínimo, injusto com o governador Tião Viana e com o povo acreano. Nós, do Acre, não estamos querendo nos livrar do problema dos haitianos. Se isso acontece em São Paulo todos os dias, ou em outros lugares, não pode ser transposto para o Acre pura e simplesmente. Não é verdade. Nós não estamos lidando com a questão dos haitianos de ontem para cá, dessa semana para cá, onde São Paulo acordou para o problema. Nós estamos lidando com a questão dos haitianos há 3 anos e 5 meses. Muita coisa aconteceu nesse período, mas uma se mantém. Uma delas se mantém, que é a atitude humanitária do governo do Acre com esse povo. Alguém é capaz, estando no governo, mesmo de um estado que não é o mais rico do país, como é São Paulo, de um estado igual a muitos outros, que tem muitas dificuldades. Chega um imigrante, sem documento, está passando fome e você não dá de comer? Está querendo um abrigo, você não dá o abrigo? Mesmo no Acre a gente sempre aprendeu a fazer isso. Quer ser bem tratado, cidadão de São Paulo ou de qualquer outro lugar, vá para o Acre. O acreano, mesmo que a comida que tenha possa ser pouca, se chegar alguém com fome, ele divide esse pouco que tem com quem está com mais fome. Se for mais pobre, mais solidariedade. Eu digo, os mais pobres acreanos são até mais solidários do que aqueles que têm uma condição de vida melhor. Porque o Acre foi formado por uma migração, por nordestinos, por gente do mundo inteiro. E nós viramos um povo. Nós sabemos o que é isso. Quem mora no Acre, quem vive nas cabeceiras dos rios da nossa região, sabe o que significa escassez de comida.
E eu chamo a atenção dos jornalistas, dos editores de jornais, dos repórteres. A BBC de Londres escreveu uma matéria completamente equivocada. A BBC de Londres no Brasil. Porque é uma desinformação. E aí estão pegando o estereótipo. O governo do Acre mandou 400 haitianos para São Paulo. Não é verdade. Aliás, em São Paulo, quem está cuidando dos haitianos é a igreja. É uma vergonha o governo de São Paulo não ter coragem de assumir um problema tão pequeno como esse. Esse é um problema grande para o Acre. E lá no Acre não é a igreja que está cuidando dos haitianos. É o nosso governo. É o médico e governador Tião Viana. Somos todos nós. Quantas vezes eu fui lá? Está aqui o senador Aníbal. Quantas audiências nós fizemos aqui? Levamos o presidente da Comissão de Relações Exteriores, levamos o ministro da Justiça 2 vezes, chamamos a atenção do Brasil. Eu apresentei fotografias aqui. Dezenas de discursos fizeram ouvidos de mercador. Ah, é pobre, negro e num estado pequeno. Isso não é notícia. Não, deixa lá. São 20 mil, mais de 20 mil haitianos passaram pelo Acre. Agora, quando eles chegam lá num dia, eles querem ir embora no mesmo dia, querem vir para cá. É a busca do sonho brasileiro, é a busca de trabalhar. Não é o governo do Acre que faz propaganda para haitiano vir para o Brasil. Ninguém avisa o governo do Acre quando vai chegar 200, 300 haitianos. Chega e no outro dia tem que dar de comer. E a gente não vai atrás do padre, da paróquia, para dar de comer, não. Como o governo de São Paulo está fazendo, como a prefeitura de São Paulo está fazendo. Lá, a gente pega o pouco que tem e dá de comer quem tem fome. E se for uma população desesperada, pobre, como estão vivendo uma parcela do Haiti, para esses a gente dá um atendimento melhor. Eu vim para a tribuna com uma intenção, não foi afrontar ninguém de São Paulo, não foi questionar a imprensa, eu vim procurar esclarecer. Eu vim pedir o apoio e a ajuda dos grandes jornalistas desse país, do governo de São Paulo e de todos os outros estados. Hoje o jornal Bom Dia Brasil, a TV Globo, deu um tratamento, eu diria, bem diferente dos outros que estavam sendo dados. Inclusive no Fantástico, a Rede Globo deu um tratamento correto. A jornalista Renata Lopretti foi procurar informação antes, porque ela estava bem informada quando fez seu comentário hoje. Mas essa é a exceção, porque a regra é todo mundo falando sobre a questão dos haitianos a partir da desinformação. Não vou dizer que é maldade, não vou fazer isso. Mas a desinformação se confunde às vezes com preconceito. Quer dizer que São Paulo, que é um estado e que tem a maior cidade da América Latina, formada por gente que veio de toda parte do Brasil e do mundo, do japonês ao paraibano, agora quando chegar um ônibus quando tiver um ônibus chegando com 30, 40 cearenses, o governador do Ceará tem que avisar, olha, São Paulo, está chegando aí 30 cearenses. Alguém vai dizer, não se trata disso, senador. Nós estamos falando de haitianos. Mas os haitianos que chegam no Acre chegam sem avisar. Chegam e querem partir. E olha, fiquem tranquilos, governo de São Paulo, senhora secretária da Cidadania de São Paulo, eles não estão querendo ir para São Paulo. Só uma pequena parcela. Eles estão sendo muito bem recebidos no sul do país. Dos 20 mil que passaram no Acre, mais de 10 mil foram para os estados do sul. Estão lá, trabalhando. Eles estão vindo do Haiti por conta de uma tragédia humana que o Haiti vive há muito tempo. E que os países ricos, os poderosos desse mundo, tampam os ouvidos e fecham os olhos. Veio um terremoto no Haiti, há poucos anos atrás. Com essa situação, o nosso governo, ainda quando o presidente Lula governava esse país, foi lá fazer uma missão
solidária. Eles têm uma admiração pelo nosso país. Mas sabe como é que funcionava a vinda de haitianos para o Brasil há 3 anos atrás? 2010? Só 100 haitianos por mês podiam ter visto na embaixada em Porto Príncipe. Estou trazendo uma informação. A política era essa. 100 haitianos por mês, 1.200 por ano. Sabe o que é que eles fizeram? Encontraram uma forma alternativa. Começaram a ir para Tabatinga. E começaram a descobrir essa rota por Brasileia, no Acre. E por que eles estão vindo? Porque o governo brasileiro estava lá também. Eles têm um número grande de parentes aqui, estão numa miséria lá, e o Brasil está vivendo a fase do pleno emprego, de uma expansão econômica que não é comum nos outros continentes e nas outras regiões desse mundo. Então, muitos deles começaram a vir pelo Acre, uma rota perigosa de exploração, e aí sim, explorados pelos coiotes. Eles saem de lá, vão para a República Dominicana, de lá vão para o Panamá. Essa é a rota. Eu fui várias vezes, fui ver o assunto. O senador Aníbal esteve lá. E do Panamá eles vêm até o Equador. O Equador é um país que não pede visto para ninguém. Quem quiser ir para o Equador vai. E é por isso que eles vão para o Equador. E por terra eles entram, passam pelo Peru e chegam até o Acre. Se amontoaram na fronteira. Alguém pode dizer, simples, simples. É só não deixar entrar. Vai deixar do outro lado do rio, do outro lado da ponte, lá em Assis Brasil, 200, 300 pessoas, crianças, mulheres, passando fome? Não. O nosso país fez uma mudança na regra. O CONARE, nós mudamos as regras. Nós não podíamos simplesmente tomar uma atitude e dizer aqui no Brasil não entra, no Acre não entra. Isso seria um ato desumano. Isso sim, se o Acre tivesse adotado, deveria ser reprovado. O que é que nós fizemos? Mesmo sem as condições, mesmo sem o conhecimento, porque o mais grave de lidar com essa situação é que não é um assunto fácil lidar com imigrantes. Mais do que isso, nós estamos falando de refugiados. Eles estão vindo pedindo refúgio no Brasil. O Acre não está preparado para lidar com refugiado. E sabe onde é que funcionou durante 3 anos? E o Brasil com a venda nos olhos, sem saber, sem divulgar, sem entender isso como notícia. Sabe onde é que era o maior campo de refugiados da América Latina? No Acre, em Brasileia. Há 20 dias atrás, em Brasileia, tinham 2.700 haitianos. Sabe qual é a população de Brasileia? 10 mil habitantes da cidade. Mais de 20% da população de um município, de uma cidade, de haitianos, senegaleses e gente de várias nacionalidades. Pense numa situação dessa. Começou a ter um conflito enorme. Essa concentração, que era sempre de 1.500, 1.000, que já é gravíssimo. São Paulo está todo cheio de razão. Uma secretária no momento infeliz. A secretária de Cidadania de São Paulo, a senhora Heloísa de Souza Arruda, num momento muito infeliz. Ela, sim, deve um pedido de desculpas ao governador Tião Viana, ao povo do Acre e aos haitianos. E talvez a ela mesma, por dizer que o governador era um coiote. Coiote são os criminosos que exploram os haitianos entre o Haiti até chegar no Acre. Quantos depoimentos eu ouvi de haitianos falando o quanto que foram explorados, o medo que tiveram. Agora nós podemos impedir a entrada deles. O artigo 5º da Constituição garante para qualquer cidadão, inclusive estrangeiro que esteja dentro do território, um livre ir e vir. Mas parece que para São Paulo não pode ir, tem que avisar antes, tem que pedir licença antes. A Constituição prevê que qualquer cidadão pode ir. Aí vai dizer, mas é o governo que está pagando. Se tiver algum sentimento em qualquer governador, faria o mesmo que o governador Tião Viana está fazendo. Como é que funciona isso?
Para onde foram os 2.700? Porque agora, hoje, tem 270 haitianos num abrigo em Rio Branco. Um novo abrigo que o governo fez. Porque não tem saída. Tem dia que chegam 80, sem nenhum aviso. E o governo está querendo se livrar? Não. Muitos deles ficaram 1 mês, 2 meses lá. Sabe como é que funcionou no começo? Desde o começo, as empresas iam de ônibus pegar para ir trabalhar nas hidrelétricas, trabalhar nas indústrias têxteis, trabalhar no sul do país. E o Estado do Acre tinha que dar de comer de manhã um café, um almoço e uma janta, e o abrigo. E resolver o problema da documentação e da assistência à saúde sem nenhuma condição. Nós reclamamos. Quem tinha que estar assumindo isso era a ONU. O governo brasileiro e não o governo de um Estado. Agora, dos 2.700 que estavam lá, por que ninguém reclamou dos outros 2.000 que foram para os outros estados? E o questionamento é porque 400 foram para São Paulo e estão dizendo aqui, eu estou vendo no artigo, olha, voluntários estão se inscrevendo, voluntário não vai resolver o problema dos haitianos. O trabalho voluntário é uma coisa fantástica. É uma coisa mais grave. Se estão reclamando de 400, se preparem para milhares. Porque quantos mais vão vir? O Brasil mudou as regras. Não tem mais a proibição de 100, o limite de 100 passaportes, 100 vistos por dia, é ilimitado. Todo dia chegam em São Paulo, via Guarulhos, mais de 100 haitianos, ninguém fala nada. Mais de 100. E pelo Acre é um pouco menos, porque Tabatinga parou a entrada. Mas o número de haitianos que estão aqui no Brasil, todos fazem contato com seus familiares para que outros venham. A tendência é que essa situação vai se ampliar. O ministro da Justiça nós levamos no Acre 2 vezes. Eu participei de pelo menos uma meia dúzia de reuniões no Ministério, com gente de vários ministérios, no Ministério da Justiça, procurando uma solução. E agora, parece que o Brasil descobriu que tem a questão dos haitianos, e parece que alguns desinformados, só faltava essa, dizer o Acre é o lugar dos haitianos, e o Acre está mandando haitianos para São Paulo. Nunca vi uma barbaridade, um absurdo maior que esse. No Acre não tem haitianos. O Acre é apenas um ponto de passagem. E mais, querer simplificar de que o governo pura e simplesmente está pondo as pessoas no ônibus e mandando embora, é tratar com a inverdade, com a mentira. Não é isso. Houve a cheia do Madeira. O ir e vir ficou impedido no Acre. Até de alimentos nós tivemos escassez. Não fosse o empenho do governador Tião Viana, nós íamos ter uma crise muito maior. Foi decretada a situação de emergência. Foi pedido o estado de calamidade pública, que está sendo julgado. E acumulou-se um número de haitianos. Os aviões da FAB, que nos socorriam levando alimentos de primeira necessidade e remédios, durante a interrupção da BR-364, os haitianos pediam para sair de Brasileia, porque eles não querem ficar, nem um dia. E foram transportados para Porto Velho. A grande maioria comprou sua passagem e veio embora encontrar com seus parentes, com o pouco dinheiro que tem, com o dinheiro que os parentes emprestam. Mas uma parcela pequena pede socorro ao governo do Acre para vir para cá, para vir para o sul. E aí o governo não dá esse apoio? Então não dá para confundir uma atitude humanitária, honesta, decente, elogiável, invejável. Porque se nós fôssemos mais solidários uns com os outros, o mundo não era tão ruim como é. Nosso governador Tião Viana, que é uma pessoa humana, um médico, se comoveu com isso e tem procurado fazer a parte dele. No Acre não tem. O secretário de Direitos Humanos chama-se Nilson Mourão, meu primeiro suplente. Uma pessoa da igreja, uma figura extraordinária, está dedicado a 3 anos sem ter preparo lidando com esse tema.
junto com alguns poucos funcionários, ajudando, socorrendo. Alguém acha que é fácil? Olha o risco que nós temos corrido. E se tivesse uma morte? Toda hora eu falava aqui da tribuna. E se um senegalês matar um haitiano nos conflitos? Como é que vamos ficar? Aí agora nos deparamos com essa situação que falseia a verdade. O caso dos haitianos merece respeito, merece uma ação mais organizada do nosso governo do país, merece um gesto solidário de todos os governantes, dos 27 governadores, porque não é um tema fácil. Eu ouço o senador Aníbal Diniz para poder concluir o meu pronunciamento. Obrigado, senador Jorge Viana, pela oportunidade do à parte. Quero, primeiramente, me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que, logo em seguida, quando fizer o meu pronunciamento, também vou abordar esse assunto, para externar minha mais irrestrita solidariedade ao governador Tião Viana, porque sou conhecedor, pude fazer inúmeras visitas juntamente com Vossa Excelência e com o governador Tião Viana e acompanhei de perto o trabalho da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre, o trabalho do nosso secretário Nilson Mourão, o trabalho do Damião lá em Brasileia e de tantas outras pessoas que têm se dedicado para fazer uma boa acolhida, para contribuir na feitura e tiragem dos documentos desses haitianos que chegam ao Brasil através do Acre. E, dessa forma, eles fizeram o atendimento o melhor que puderam aos mais de 20 mil haitianos que já passaram pelo Acre, e não cabe, de maneira alguma, qualquer juízo de valor querendo desmerecer o trabalho e querendo estabelecer alguma atitude preconceituosa ao governo do Estado do Acre, ao governador Tião Viana, porque eu sei que tudo o que eles têm feito tem se pautado pela solidariedade, pelo tratamento humanitário e sempre buscando uma solução. E se hoje um grupo de haitianos tem, a partir da sua passagem pelo Acre, se destinado a São Paulo, certamente é porque está nos seus sonhos chegar a São Paulo e em outras cidades e regiões do país em busca de um lugar para trabalhar, em busca de realizar os seus sonhos. E nesse sentido eu quero também, aproveitando a parte a Vossa Excelência, dizer que o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores soltou uma nota ao público para declarar apoio irrestrito e plena solidariedade ao governador Tião Viana, ao governo do Estado do Acre e também ao secretário de Justiça e Direitos Humanos, o secretário Nilson Mourão, que de maneira humanitária acolheu em 3 anos e 5 meses os mais de 20 mil imigrantes que passaram pelo nosso território. O Acre reconhece o valor de cada ser humano e é solidário, amparado pelos preceitos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e pela Declaração de Brasília sobre a proteção de refugiados e apátridas no continente americano, do qual o Brasil é signatário junto aos demais países da América Latina. Repudiamos de forma veemente qualquer tipo de segregação, atitudes ou declarações preconceituosas daqueles que não compreendem a responsabilidade do ser humano com seus iguais. O Estado do Acre vai continuar de portas abertas e prestando o apoio possível aos que dele precisam. Essa nota vem assinada pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, através do seu presidente Hermício Sena, justamente para deixar claro que, naquilo que compete ao governo do Estado do Acre, houve um tratamento humanitário com plena dignidade conferida aos irmãos haitianos e a outros de outras nacionalidades que entraram no Brasil através do Acre e que o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, precisam se informar a respeito dessa entrada de haitianos e de outras nacionalidades no Brasil, porque, ao que consta, só bolivianos tem pelo menos 200 mil que vivem e trabalham
hoje em São Paulo. Então, outras nacionalidades, São Paulo é um estado cosmopolita, é uma grande metrópole e é o sonho de destino de milhares de pessoas em torno do planeta. Então, não é nenhuma surpresa que os haitianos estejam passando pelo Acre ou pelo estado do Amazonas através da cidade de Tabatinga e tenham como destino final o estado de São Paulo. E faço minhas as palavras de Vossa Excelência no que diz respeito ao alerta aos jornalistas para que procurem se informar sobre esse assunto, porque há 3 anos e 5 meses o governo do estado do Acre já tem desenvolvido um trabalho de solidariedade, de atenção plena aos haitianos e pessoas de outras nacionalidades que têm entrado no Brasil através do Acre. Bem, cumprimentando Vossa Excelência, senador Aníbal, eu queria concluir com a compreensão da minha querida presidenta, dizendo que o Brasil mudou. Como eu falei, tinha uma restrição de emissão de no máximo 100 vistos por mês há 3 anos atrás, em Porto Príncipe, na nossa embaixada, e nós tivemos uma resolução, fruto dessa vinda, através dessa rota ilegal de haitianos para o Brasil, do Conselho Nacional de Imigração, que estabeleceu no seu artigo 1º, nessa resolução de 12 de janeiro de 2012, de 2 anos atrás, veja como aconteceu uma série de coisas e parece que só agora que estão descobrindo. Foi fruto de uma batalha nossa e de uma ação do próprio governo federal, da presidenta Dilma, que foi lá no Haiti e falou, olha, não vamos pôr restrição aos haitianos chegarem no Brasil. E ficou estabelecido que o Brasil daria visto por razões humanitárias aos haitianos que chegassem ou que cheguem ao Brasil. Como é que funciona? Eles chegam, pedem um documento que só pode ser dado pela Polícia Federal, que garanta a entrada deles no Brasil, e eles vêm como refugiados, eles pedem refúgio. O CONARE, que é o Conselho Nacional, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE nega. Mais à frente, o CONARE nega, porque eles não são refugiados clássicos. E manda o processo para o Conselho Nacional de Imigração, que garante o visto de permanência no Brasil. É assim que está funcionando. Por esse lado, eu tenho que cumprimentar o Pedro Abrão e o próprio ministro da Justiça por terem feito essa ação que eu diria humanitária. Mas o problema segue muito grande e sem solução fácil. O número de haitianos aumenta a cada dia e senhora presidenta, eu queria aqui fazer um apelo à imprensa brasileira. Não façam apressadamente um julgamento equivocado. O governo do Acre, o governador Tião Viana, não fica obrigando nem estimulando que haitianos venham para São Paulo ou para qualquer outro lugar. A gente dá de comer e dá abrigo, mesmo com precariamente. Mas são os haitianos que querem a toda hora encontrar seus parentes e começar uma vida nova. Faço um apelo ao grande jornalista Hélio Gaspari. Acho que foi uma manchete infeliz. Tião Viana desova os haitianos. Isso não é verdade. Isso é muito ruim para os haitianos, para esse tema e também para o governador Tião Viana. Então eu faço um apelo ao jornalista Hélio Gaspari. Não há essa ação deliberada do governador de empilhar haitianos dentro do ônibus e mandar para São Paulo. Não é assim que está funcionando. Nós estamos há 3 anos e 5 meses acolhendo cada cidadão que nos procura, porque nós não podemos mandar de volta, nem temos autoridade e nem seria humano fazer isso. E temos procurado contato com empresas. Fizemos isso 3 anos e meio, estamos fazendo todo dia. Só que dessa vez, com a cheia do Madeira, houve um acúmulo ainda maior, o problema se agravou, ficou insustentável, com risco de uma tragédia pela concentração. A FAB ajudou e muitos deles que estavam há 2 meses, 3 meses, pedindo, pelo amor de Deus, uma passagem para vir para cá, para o Sul, para São Paulo, para os outros estados, para poderem começar a vida e se encontrarem com seus parentes.
Foi só isso que o governador Tião Viana fez. O Acre não tem o preparo nem as condições de lidar com esses refugiados. Nós estamos tentando outra alternativa. Então, eu agradeço e peço desculpas até por ter me estendido. Peço desculpas por ter me estendido. Senador Jorge Viana, por gentileza, me concede uma parte. Vou cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Eu tenho acompanhado de perto a atuação do nosso governador Jorge Viana do Acre com relação aos haitianos. É uma responsabilidade, inclusive, que o Acre não tem de pagar as passagens, de conduzir as pessoas para qualquer canto do Brasil que elas queiram. Muitos estão em Rondônia, trabalhando, inclusive, nas hidrelétricas, porque quiseram ir, mas a grande maioria está no sul. Só que agora deu esse problema com São Paulo e o pior, a desinformação está conduzindo o debate sobre uma questão tão séria e tão importante. Essa é uma responsabilidade, inclusive, da União. O Acre está fazendo uma ação tentando ajudar aos haitianos, que não é uma responsabilidade do Acre. Né? As Nações Unidas. Não é uma responsabilidade do Acre. E ele faz isso com muita competência para não criar um problema ainda maior para o estado do Acre, que é muito pequeno. E os haitianos não querem ficar no Acre, não querem ficar em Rondônia, eles querem realmente encontrar os seus familiares em vários cantos do Brasil e procurar empregos que nós não temos em Rondônia e que não tem no Acre também. Então, eu faço aqui uma parte para dizer que eu tenho acompanhado a atuação do governador Jorge Viana e ele o faz do Tião Viana e ele o faz com muita eficiência e não tem outra coisa a fazer. Então, meus cumprimentos pela sua atuação, pelo seu pronunciamento e pela atuação do governador Tião Viana. Eu só espero que esse assunto volte a ser debatido e tratado da maneira adequada. É um tema muito grave, de difícil solução e que nós temos que estar todos juntos procurando a melhor condução para ele e não tentar pela tolerância, mas o tema realmente é muito grave. Eu agradeço a todos que me acompanharam e que não se cometa mais injustiça contra um gesto humano da maior importância do governador do Acre nessa questão dos haitianos. Obrigado.